Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical. A lição nossa é a lição 7 dos jovens, da nossa revistinha, e ela fala sobre o batismo com o Espírito Santo. O versículo-chave nosso fica em Coríntios 12, 13, que diz assim: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Para complementar essa informação que a gente tem aqui sobre esse versículo 12, 13, a gente também vai ler o regulamento interno da nossa igreja, que diz assim, que o batismo com o Espírito Santo é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao homem a fim de que este possa realizar a obra de Deus na terra, tendo como uma das evidências o falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Para dar a interpretação aqui, a gente vai ler alguns versículos que estão lá em Atos, que fortalece esse entendimento que a gente tem que buscar o Espírito Santo, e quando a gente se converte, quando a gente acredita no Salvador, Senhor Jesus Cristo, a gente buscar falar em línguas. E isso é uma promessa do Senhor, é uma promessa que tem aqui, foi constituída para nós em 3 momentos. O batismo, que foi uma promessa que seria enviado o Espírito Santo, como nós já vimos em outras lições, que ele atuava no passado, atuava na vida de Jesus, e aí ele também veio atuar na vida dos discípulos, dos apóstolos, e aí ele depois atuou na igreja como um todo, que é o que nós estamos vivendo no momento. Lá em Atos 1:8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Logo em seguida, em Atos 2:4 diz assim: Todos ficarão cheios do Espírito Santo e começarão a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacita. Em Atos 2:39 diz assim: Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Aqui nós vamos ver que o Espírito Santo, ele era primeiramente, a gente entende que ele é um dom do Espírito Santo, um dom, e o falar em línguas também é um dom. A gente vai ler o que aconteceu lá e Paulo disse à igreja em 1 Coríntios 12, 28, 30. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro ao Espírito Santo aos apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que realizaram milagres, os dons de curar, uns aos dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que têm os dons de falar em línguas. Aí Paulo ainda pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Aqui a gente vem para a nossa conversão, que quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente faz parte de um corpo, e isso nos transforma em uma nova criatura. Então você vai ser uma célula, uma parte de um corpo, e esse corpo então é abençoado, esse corpo então é orientado pelo Espírito Santo para fazer várias atividades. Qual é o corpo? É a igreja, e os membros somos nós. Nós como membros temos dons diferenciados, como aqui o apóstolo Paulo falou em Coríntios. E esses dons, eles vão sendo aprimorados pelo Espírito Santo. Importa dizer que a gente, ao sermos, na nossa conversão, queremos o batismo com o Espírito Santo, é buscar o falar em línguas, que é a nossa certificação nesse sentido. Dando continuidade ainda, nós vamos falar sobre o batismo, olhando então o batismo como uma promessa, um reconhecimento de que ele viria e ele veio para ser o nosso Consolador.
Temos o batismo como uma promessa que foi dada a João Batista, que batizava nas águas como o arrependimento e da vida. Então, quando a gente falava do batismo nas águas, é o batismo em que se refere ao arrependimento. Você reconhecer que a sua vida velha já não vale mais e você tem uma vida nova. Portanto, você faz parte de um corpo e esse corpo tem todos os seus dons, todas as suas características, que é a igreja, para a obra de Deus. Como nós vemos lá em Coríntios 12, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o Espírito Santo veio aqui para nos ajudar em relação a isso. A gente é nova criatura, você faz parte de um novo corpo e, portanto, tem novos dons e procurar esses dons, ser batizado com o Espírito Santo em línguas. Dando continuidade, nós vemos aqui 3 situações que foram apresentadas para nós na revistinha. A primeira fala sobre a viagem de Filipe a Samaria. E lá os apóstolos Pedro e João, eles foram verificar o que estava acontecendo naquela cidade. Aí lá eles viram que as pessoas estavam sedentas, né? Elas estavam prontas para receber o Espírito Santo. E lá em Atos 8:17 diz assim: então lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Aqui nós vemos o seguinte: nós sabemos que o Espírito Santo ele veio primeiro aos apóstolos, aos discípulos, veio aos apóstolos, só que a certificação, aquilo que nós falamos que o Espírito veio para um só, de um Espírito único, para um corpo só, para uma unicidade, fala exatamente disso, porque embora o povo lá de Samaria eles tinham conhecimento, eles precisavam receber o mesmo Espírito que os discípulos receberam e que todos falassem a mesma língua, a mesma forma, porque o Espírito ele não veio para criar confusão, conflito, ele veio para dizer claro, amor como pai, como filho, e todos tinham que ter o mesmo sentimento, da mesma forma. Também tem outra história aqui na nossa revistinha falando sobre Paulo, sobre ele ter visto aquela luz forte, né, e caiu e ficou cego, e ele foi cheio do Espírito Santo, não nessa situação, mas ele foi cheio do Espírito Santo quando Ananias o chamou, e disse assim: o Senhor quer te mostrar mais esse poder, e orando por Paulo, que era Saulo na época, né, virou Paulo, e ele foi revestido, ele foi ungido, cheio do Espírito Santo. Então, é mais uma situação que a gente vê que o Espírito Santo age e como ele estava se agindo e se disseminando, né, criando toda a igreja como a gente conhece hoje, porque hoje o Espírito Santo está em nós. E a terceira situação é quando Paulo foi para Éfeso, lá em Atos 19, do 1 ao 7, e ele encontrou 12 discípulos que não tinham ainda recebido o Espírito Santo. E Paulo fala lá aos discípulos e mostra que aqueles homens eles tinham conhecimento do batismo que a gente comentou, do batismo nas águas, do batismo de João, mas eles não tinham conhecimento do batismo com o Espírito Santo da forma que a gente tem a interpretação que é o do Pentecostes. Mas naquele momento Paulo então orou por eles e aqueles homens então foram batizados com o Espírito Santo. É importante aqui a gente entender que o foco da nossa aula, ele é o foco mostrando que o Espírito Santo ele veio para um corpo só, como um único Espírito e não com várias interpretações. Então, nós temos que estar no mundo, mas a gente tem que estar olhando o que o mundo está ofertando, falando e, de repente, colocando pensamentos
na Bíblia, na palavra, dando interpretações erradas sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser um único corpo, um único Espírito, que é o mesmo, que fala com um, que fala com o outro, mas aqueles que estão em Cristo, eles estão preparados para receber a palavra de Cristo. Então, nós sabemos que o batismo também, naquela situação, ele também era uma referência para as pessoas que estavam falando da palavra de Deus, porque tinha um conceito também, eles achavam, a gente sabe disso, que o povo de Israel, ele pensava que era o único povo escolhido, que não teriam mais pessoas na terra que seriam escolhidas por Deus, e que seria também só uma bênção para os judeus. E na verdade, Deus mostrou que ele estava falando com seus discípulos, propagando o Senhor, o Evangelho, mostrando para as pessoas que ele também amava os outros e que ele estava escolhendo pessoas para a sua obra, de tal forma que isso era o batismo com o Espírito Santo, vinha selar essas pessoas com falar em línguas, e eles estavam sendo, então, escolhidos por Deus. Lembrando que a gente falou lá deixa eu achar aqui, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, que ele capacita, lá em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O importante, então, é a gente entender que é um só batismo, um corpo só, um só batismo e um conceito único para nós que somos, cremos no Salvador, cremos em Jesus Cristo. E aí nós vemos que, para concluir essa lição, nós vemos que o importante é a gente verificar que a igreja, ela tem o propósito do Espírito Santo, ele veio com conceitos muito certos, muito claros para nós, porque pelo batismo do Espírito Santo os crentes são unidos num único corpo. Todo verdadeiro crente é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um ato único. E o batismo com o Espírito Santo, todo crente é posto no seu devido lugar no corpo de Cristo, como está em Efésios 2:19-22. Então, o batismo com o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo e te prepara para ser uma pessoa que propaga a verdade, que propaga o amor, que propaga a palavra verdadeira, a verdadeira salvação. Então, irmãos, e nós precisamos estar sempre unidos, entendendo cada dia mais a palavra do Senhor, compreender um pouquinho mais do que Ele tem para nós. A complexidade da Bíblia só é esclarecida, só é liberada quando você procura em espírito e em verdade, porque as meias palavras estão cheias por aí. Nós encontramos muitas meias palavras, pessoas querendo o tempo todo colocar palavras na Bíblia, entendimentos na Bíblia, mas nós temos que olhar a Bíblia como ela é. Conhecereis a verdade vos libertará. Só assim a gente pode buscar um Espírito Santo para nossas vidas, real, verdadeiro, com profundidade. Bom, a nossa aula de hoje para os jovens é essa. Ela é uma aula que nos remete a fazer várias reflexões, mas é importante para que a gente continue crescendo no espírito e em verdade, que a gente olhe também as outras aulas. Eu gosto de olhar todas as aulas, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos em casa e aprender de Deus com mais detalhes, com mais riqueza, escutando as palavras todos os dias, de várias formas. Se você não consegue escutar no horário que é normal
do nosso culto, da nossa escola bíblica dominical, você pode escutar em outro momento e estudar, pegar a Bíblia, pegar os versículos, fazer a interpretação, pedir ao Espírito Santo que te oriente, te dê sabedoria para entender cada palavra, cada procedimento, cada interpretação. Mas o que aqui a gente tem que aprender é assim, que o Espírito é um só. E ele veio para nos consolar, nos orientar e nos capacitar. E aqui a gente fica então com essa lição. Jovens, continuem aprendendo, busquem o Espírito Santo, busquem falar em línguas, porque o Senhor quer os preparar para as novas pessoas que vão vindo pela frente, para todo esse mundo que precisa de um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que nos capacita, que nos dá paz, que não nos deixa desanimar e nem muito menos temer. Bom, fiquem com Deus, um abraço no coração de vocês, um beijo bem forte e logo em breve estaremos todos juntos aí, mais felizes na igreja novamente. Em nome de Jesus, amém.